Fala galera, Fábio Nerd House aqui e hoje a gente vai falar sobre confusing verbs. O próprio nome aí já diz, né? Verbos confusos. São verbinhos que têm o mesmo significado, que às vezes podem ser usados sim da mesma forma, mas em algumas frases específicas a gente precisa de fato escolher a melhor opção aí. Vamos lá então, tá? O primeiro verbinho que a gente vai falar um pouquinho é do start e begin, tá? Start, begin. Antes significam começar. Para algumas frases, dá para usar os dois. Um exemplo, vamos lá. You can use both start and begin for an activity. Você pode usar tanto o start quanto o begin quando você for falar de uma atividade. Então, olha só. I started playing the piano when I was 8 years old. Ok? So, I started playing the piano when I was 8 years old. Did you get it? A traduçãozinha está aparecendo aí para vocês. What time does the meeting start? What time does the meeting start? Okay? One more. He's beginning to read more advanced books in English. He's beginning to read more advanced books in English. Did you get it? I'm pretty sure that you got. We left the park when it began to rain. We left the park when it began to rain. Todas essas frases que eu disse para vocês podem ser usadas tanto com o start quanto com o begin. De verdade, não importa qual você usar. Agora, quando a gente vai falar, por exemplo, de carro, fazer o carro pegar, por exemplo, a gente tem que dar preferência para o start, não para o begin. Então, olha só. I had to call a mechanic because my car wouldn't start. I had to call a mechanic because my car wouldn't start. In general, begin is used for more formal and more abstract ideas. Então, de maneira geral, o begin é usado para frases mais formais e para ideias abstratas. Eu amo quando passo moto alto aqui na frente. Scientists are studying how life on Earth began. Scientists are studying how life on Earth began. Daria para usar start? Até daria, mas ia ficar meio estranho, porque a gente está falando de começar a vida na Terra. É algo mais culto. A gente vai usar uma frase dessa, tipo, provavelmente aí, né, no meio acadêmico, tá ok? Se você está estudando alguma coisa aí referente, né, da criação do mundo, do universo, das galáxias e todas essas coisas aí. One more. World War II began in 1939. World War II began in 1939. Daria para ter colocado aí o started? Daria, mas é como na de cima lá. Scientists are studying how life on Earth began. More academic, ok? More academic, mais acadêmico. World War II began in 1939. Mesma coisa, mais acadêmico. Então a gente vai dar preferência para o began. 3 coluninhas, tá, gente? Isso vai depender muito de que você for usar. Se tivesse usado, por exemplo, com present perfect, seria a terceira coluna, né? Start tá ok, porque é verbo regular. Start, started, started. Lembrando que quando o verbo é regular, a gente vai acrescentar de, ed ou ied e ele vai manter a mesma forma na segunda e na terceira coluna, tá? Quando o verbo é irregular, aí lascou. Aí tem que memorizar, olhar a tabelinha de verbos. Tem vários aplicativos bacanas para iOS e Android que ajudam você a estudar aí, tipo Color Verbs, por exemplo, que é um dos melhores na minha opinião. E ele ajuda a memorizar, porque não tem uma estrutura fixa. Às vezes vai ser as 3 coluninhas iguais, às vezes vai ser as 3 coluninhas diferentes, às vezes vai ser a primeira coluninha do presente do jeito, né, normal que a gente já conhece, e depois a gente vai ter a forma do particípio do passado e do passado simples, ou do passado simples e do particípio do passado igual. Vamos lá, mas porque a gente não está falando disso agora, a gente está falando dos confusing verbs, então vamos voltar para os confusing verbs. Close and shut. Close and shut também significam fechar, ok? Mesmo significado para as duas palavrinhas. Porém, da mesma forma, a gente tem algumas frases, alguns aspectos que a gente pode usar tranquilamente as duas opções e nós teremos aí, né, os aspectos que nós poderemos utilizar sim, preferencialmente, né, uma das duas opções. Lembrando que quando a gente está falando com o não nativo, até mesmo com o nativo, quando o cara é gente boa, ele vai entender plenamente o que você quer dizer se você se confundir com isso daqui, né? A ideia desse vídeo, de fato, é te dar mais munição para falar melhor, mais formalmente. É sempre bom, às vezes numa entrevista de emprego, ou de repente aí se você está conversando de fato com algum americano, britânico, ou um nativo da língua inglesa de qualquer país, fica mais refinado você falar usando aí, né, essas pequenas regrinhas ou dicas. Ficou bonito isso, né? Ficou posh. Então vamos lá. Close and shut. Para portas e janelas, a gente pode usar os dois que, tipo, na boa vai ser a mesma coisa, tá? A mesma bodega. Please close the door.
Please shut the door. Mesma coisa, tá? I shut the window because the bugs were getting in. I shut the window because the bugs were getting in. Se eu falar I closed the window because the bugs were getting in, vai dar exatamente na mesma, tá? Então, para portas e janelas, a gente pode usar os dois. Agora, com olhos e boca, é sempre melhor a gente usar o close. Ah, se você for usar o shut, tá certo? Tá, mas normalmente a gente vai usar o shut quando a gente vai falar, tipo, para calar a boca, que eu não vou falar aqui porque não é a questão, mas é a ideia de você ser um pouquinho mais rude, um pouquinho mais enfático no que você quiser falar. Aliás, no que você querer falar. Então, recapitulando, a gente vai usar normalmente o close com bocas e olhos, a não ser que você queira mandar alguém calar a boca, aí você vai usar o shut junto com o mouth para falar e para a pessoa calar a boca, tudo bem? Mas na normalidade, no dia a dia, a gente vai usar o close, que é o mais habitual e mais bonitinho, tá bom? Então vamos lá, exemplos, tá? She closed her eyes and tried to fall asleep. She closed her eyes and tried to fall asleep, ok? Então ela fechou os olhos e tentou cair no sono ou adormecer. The dentist asked me to close my mouth. The dentist asked me to close my mouth. Normalmente eles mandam abrir, né? Mas tudo bem, o exemplo tá assim, a gente faz assim. Shut your mouth is a very rude way to tell somebody to stop talking. Então quando a gente fala shut your mouth, como eu disse antes aí de ler as outras frases, é mais bruto, né? É um jeito meio mal educado de falar para a pessoa calar a boca. Normalmente a gente fala isso quando a gente está bem pé da vida com alguém. Né? Vamos lá, continuando. Se você diz para alguém fechar os olhos para alguma situação ou para alguma coisa, você também vai usar o close, tá? Então, um example. She closed her eyes to the problems in their relationship. She closed her eyes to the problems in their relationship. Ok? O que quer dizer aí, pessoal? Quer dizer então que ela fechou os olhos para alguma coisa, no sentido figurativo, tudo bem? Deu para entender? Então, de novo. She closed her eyes to the problem in their relationship and now she's in a miserable marriage. Tadinha dela. Quando a gente vai falar de loja, banco, de correios, etc., ou até se uma estrada está bloqueada por alguma coisa, tá? A gente só pode usar o close. Aí o shut não fica muito legal. Ah, vai dar para entender? Vai, até vai, que nem eu te falei. Se você estiver conversando com as pessoas, elas provavelmente vão entender. Mas não é o jeito certo de usar. Tá bom? Não é o mais comum, pelo menos. Tudo bem? Então vamos lá. The bank closes at 5 p.m. One example, ok? Um exemplo. The bank closes at 5 p.m. What time does the post office close? What time does the post office close? The road is closed because of the snowstorm. The road is closed because of the snowstorm. Vamos aí? Então a gente já viu ali, ó. Start, begin. Lembrando das conjugações, a mesma coisa acontece, né, com close e com shut. Agora a gente vai falar um pouquinho de end and finish, tá? Os dois significam terminar, mas da mesma forma que os outros exemplos, a gente tem aí algumas frases onde nós podemos usar os dois e nós temos aí algumas situações onde é melhor usar um, tá? Então vamos lá. Quando alguma coisa termina, isso quer dizer que alguma coisa para. Então, quando alguma coisa termina, quer dizer que alguma coisa parou de acontecer de qualquer forma. Então, olha só. My English class ends at 7:30. My English class ends at 7:30. I ended my last relationship because I felt we had nothing in common. I ended my last relationship because I felt we had nothing in common. Quando alguma coisa literalmente termina, isso quer dizer que alguma coisa está completa, porque terminou. Tipo, você terminou a aula, completou a aula. Você terminou de fazer a mala, você terminou de arrumar a mala. Tudo bem? Fazer não, né? De arrumar a mala. Você acabou de limpar a casa. Você completou a limpeza da casa. Deu para entender? She finished the test and gave it to the teacher. She finished the test and gave it to the teacher. We need to finish painting the house. We need to finish painting the house. Nesse caso, como eu estava dizendo, é melhor usar o end para quando alguma coisa para e o finish para quando alguma coisa completa, como eu dei os exemplos. Porém, nesse caso, se você inverter as coisas aí, colocar finish no lugar de end, vão te entender de boa. Mas se você lembrar que é melhor você usar o end para quando alguma coisa termina de fato e que você vai usar o finish para quando alguma coisa está completa, fica melhor. Tudo bem? Did you get it? Vamos lá. Vamos para o próximo. Vamos para mais um. Listen and hear.
Listen and hear, ambos significam aí ouvir ou escutar. E aí o que acontece? Hear normalmente é usado, normalmente não, né? Normalmente é usado para ação que você faz acidentalmente. Então olha só. Did you hear that? It sounded like a gunshot. Did you hear that? It sounded like a gunshot. Foi acidental, de repente você ouviu. Listen é com frequência usado para uma ação que você faz intencionalmente. Então, I listened to new CD. I listened to the new CD. Again, I listened to the new CD. Você comprou o CD e você ouviu o CD porque você quis. Tem algumas exceções. Por exemplo, em alguns casos, o hear é usado de maneira intencional, ao invés do listening. Então, olha só. I heard an interesting show on the radio last night. I heard an interesting show on the radio last night. Nesse caso, eu posso, inclusive, substituir ali de boa, que vai ficar igualzinho, perfeitinho, se eu quiser colocar o listened to. I listened to an interesting show on the radio last night. Vai ficar super top das galáxias também. A palavra hear também pode se referir à comunicação. Então, olha só. I heard your daughter got in a car accident. Is she alright? I heard somebody told me, alguém me disse, your daughter got into a car accident. Is she alright? Okay? Did you get it? Have you heard about the new Avengers movie coming out soon? Have you heard about the new Avengers movie coming out soon? Mesma coisa, tudo bem? A gente pode usar também o listen to tranquilo aqui, que vai ficar tudo ok, perfeitinho. Porque aí, como a gente estava falando, tem aí algumas vezes que você pode usar a palavra hear referindo à comunicação. E também a gente tem a frase, a expressão, na verdade não é frase, né? A gente tem a expressão hear from. Então, exemplo, I sent my application for the job, but I haven't heard from the company yet. Tipo, eles ainda não me contataram. Again, I sent my application for the job, but I haven't heard from the company yet. I was thrilled to get your email. I was thrilled to get your email. It was so nice to hear from you after all these years. Again, it was so nice to hear from you after all these years. Hear from you. Ok? Did you get it? Essa é uma expressão super comum que a gente ouve bastante aí, né? Principalmente quando a gente está assistindo séries. Pessoal, por hoje a gente vai ficar por aqui com esses confusing verbs. Se você tiver dúvida de qualquer coisa, é só deixar nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Tem bastante coisa de tech chegando, tem bastante coisa também de inglês chegando. Se você quiser saber, tá? Ou quiser que nós façamos, agora ficou chique, algum vídeo específico, com um tema específico de gramática da língua inglesa, ou com dicas de interpretação, ou com dicas de certificado internacional, que seja do IELTS, do Cambridge, do TOEFL, ou se você quiser que a gente traga um gadget específico, um gadget não, né? Gadget tá parecendo um sotaque bem estranho. Ou se você quiser que a gente traga também, né, um gadget específico, é só colocar aí nos comentários que a gente vai fazer o possível para trazer o smartwatch, o tablet ou o celular que você tanto quer ver a review. Pessoal, thank you very much for your attention. See you next class. Bye bye.